Olá, meus irmãos, bom dia. Eu acabei de olhar num dos grupos que eu participo, uma pessoa perguntando: e o padre hoje não vai fazer o comentário da palavra de Deus? E aí a resposta foi que não, mas nós sabemos que eles estão participando de um retiro online. É uma semana de aprendizado, de cuidado que Deus está tendo com cada um deles. E vejam, meus irmãos, a palavra de hoje que está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, quando Jesus soube da morte de João Batista, foi, veja, um momento de perda. João Batista era aquele que veio preparar o caminho de Jesus e preparar um povo bem disposto para seguir Jesus. E Jesus mesmo diz que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Então, Jesus tinha um amor muito grande, um conhecimento muito grande. Ele sabia quem era João Batista, que aquele momento era de dor e era uma grande perda para ele. A perda de um amigo. Mas Jesus nunca pensou somente nele. Quer dizer, esse egoísmo que nós temos hoje, esse individualismo, não. Jesus, ele se retirou, mas a multidão ficou sabendo que Jesus tinha, para onde Jesus tinha ido. A palavra nos diz que Jesus tinha seguido de barco, onde aquelas multidões seguiam a pé, elas seguiam Jesus a pé. Eu tenho comigo que elas realmente estavam cansadas, porque diz que ele foi para um lugar deserto e afastado. E quando Jesus saiu da barca, ele se deparou com aquela multidão. A palavra diz que Jesus encheu-se de compaixão e ele curou todos os doentes. E os discípulos, eles ficavam preocupados porque era um lugar deserto e já estava anoitecendo. E toda aquela multidão, com certeza, estava cansada e com fome. E Jesus, que era misericordioso, os discípulos falaram para ele: despede-os, para que eles possam ir comprar comida e ir embora. Com certeza, para se alimentar, para se descansar. E Jesus, pensando já que a caminhada de volta ia ser longa, que ali eles poderiam ter problema, passar por situações difíceis, Jesus disse: eles não precisam ir embora, dá-lhes mesmo de comer. E os discípulos também preocupados, eles falaram para Jesus: mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E pensa, 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma multidão tão grande? Que depois Jesus vai contar para nós que eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus simplesmente diz para os discípulos: trazei-os aqui. E olhando para aquela multidão, ele, vendo que tinha muita relva, ele mandou que todos se assentassem. E aqui vem na minha memória os discípulos de Emaús, quando estava, depois de ter partilhado, comungado a palavra de Deus, porque Jesus foi com eles falando sobre tudo que tinha acontecido de Moisés até os dias de hoje, até o Jesus crucificado, Jesus na cruz. E enquanto Jesus ia pregando para eles, os olhos deles iam se abrindo. E quando eles chegaram e pararam na porta da casa dos discípulos de Emaús, Jesus fez que ia embora, mas os discípulos falaram com ele: entra, Senhor, pois já é tarde, a noite cai. E Jesus só esperava isso, esse convite: entra, Senhor, para dentro do meu coração. Ele espera esse convite de nós, porque a palavra de hoje é uma prefiguração daquilo que ia acontecer, da nossa comunhão com Jesus, através do seu corpo e sangue, alma e divindade, através
da Eucaristia. E Jesus ali entrou, sentou-se à mesa com eles. E aqui na palavra de hoje, Jesus, com todos eles sentados na grama, na relva, Jesus ergue os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, distribuiu-os à multidão. E lá no discípulo de Emaús, na passagem de Emaús, ele fez a mesma coisa, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, distribuiu-os com os discípulos, e a palavra diz, naquela mesma hora, os olhos deles se abriram. E hoje nós temos a mesa da Eucaristia, a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. E o convite que Jesus faz para nós é que creiamos na presença viva do Cristo ressuscitado, todos os dias no altar, na celebração da Santa Missa. E Jesus, mais uma vez, diz para nós: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.